seguimos o Congresso de Ética, APE, com uma questão de base. Atividade política, confiança e ética. Haverá uma conciliação possível? Para discutir esta questão, chamamos Eduardo Massal Grilo, atual Presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro, administrador da Fundação Carlos de Gulbenkian e Vice-Presidente e Administrador Delegado da Partex Oil and Gas Holdings Corporation. No passado, foi Ministro da Educação no 13º Governo Constitucional. É licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica em Lisboa. Mestre em Mecânica Aplicada pelo Imperial College da Universidade de Londres e doutorado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. Bom, então, cabe-me não introduzir o orador, porque isso já foi feito pela extraordinária voz off. Como sabem, representa... isto foi inventado no tempo da Grécia. Na Grécia, os teatros tinham uma voz off que representava os deuses e por aí fora. De modo que aqui, provavelmente também, não é? Esta voz off é uma voz que vem do além. Eu espero bem que seja o além próximo, da além de cima daquela cabine. Mas talvez exija alguma pequena explicação a bizarria do tema, que vai ser tratado pelo professor Massal Grilo, claro. Eu vou apenas explicar-vos porque é que nós tivemos a ousadia de colocar este tema com este título: Atividade política, confiança e ética. Uma conciliação possível? Pergunta. Em princípio, a APE nunca colocaria a palavra política. Faço-me entender? Porque a APE é uma organização empresarial e nós não interferimos em política de maneira nenhuma. Mas a APE não é a única organizadora deste evento. É também, como viram na apresentação, a UNA Portugal. A UNA Portugal é United Nations Association Portugal. Podemos fazer tudo o que fazem as Nações Unidas, a Associação das Nações Unidas em Portugal pode fazer. Ao contrário de outras entidades das Nações Unidas que têm um escopo limitado, por exemplo, uma pode tratar do ambiente, o United Nations Environment Program, outra pode tratar do desenvolvimento, o United Nations Development Program, nem estão em Portugal, nenhuma delas. Ou a Unesco, Assuntos Culturais e de Educação. A United Nations Association tem o espectro completo. Por isso, como se calhar poderão reparar, o logotipo é exatamente igual ao da Organização das Nações Unidas. Apenas diz Associação. Nós criámos a Associação há 1 ano e meio, de uma forma que nunca tinha sido feita. Em Portugal não havia. Era o único país da Europa que não havia. A Associação das Nações Unidas em mais de 100 países pelo mundo fora. Em alguns países não há, porque se tornou tão importante que as Nações Unidas foram para lá diretamente. É o caso do Brasil, é o caso da Indonésia. Normalmente países com centenas de milhões de habitantes, portanto não há associação, há presença direta das Nações Unidas. E as tentativas que houve em Portugal foram mais ou menos falhadas. Nós apostámos com a nossa embaixadora junto das Nações Unidas, a embaixadora Ana Paula Zacarias, e com a liderança da Federação Mundial, que desta vez isso não ia acontecer. E o que fizemos foi convidar 50 homens e 50 mulheres. Ou seja, 100 pessoas para a fundação da UNA. 100. Achámos que com 100 fundadores a assinarem o papel era complicado que não tivesse continuidade. Mesmo que alguns falhassem, são 100 pessoas. Numa altura, portanto, isto passava-se em 2022, em 2022 fazer isto sem ser em paridade seria uma idiotia, não é? Portanto, metade homens, metade mulheres. E, a partir daí, lançámos alguns grupos de trabalho, uns bem-sucedidos, outros mal-sucedidos. Uns tiveram sequência, outros não tiveram. Isso é sempre assim, porque muitos são os que se voluntariam e poucos os que, de facto, fazem mesmo alguma coisa depois. Mas temos prosseguido. E uma das nossas preocupações é dar seguimento aos desafios que o Secretário-Geral das Nações Unidas, como sabem, é uma pessoa que nos é muito cara, porque não só é português, mas foi Primeiro-Ministro. Eu pessoalmente conheço desde 1972, fui aluno dele no técnico. Portanto, é uma pessoa por quem tenho muita consideração e ele tem feito uma insistência muito grande na relação entre a ética e a governação. Isso aparece em várias coisas. Por exemplo, ele diz
que quase todos os problemas que o mundo defronta atualmente são falhas da governação global. E depois diz que para a tecnologia tem que haver um código de conduta, um código que estabeleça os dos e os don'ts. Vai ser lançado na próxima Conferência do Futuro, chamada Cimeira do Futuro, em setembro. Ou seja, nós na UNA temos um apelo direto, não só das Nações Unidas, como da nossa embaixadora junto às Nações Unidas, como de outras autoridades, para relacionarmos dois temas que, do nosso ponto de vista, têm andado um bocadinho afastados. Um é o exercício de responsabilidades políticas, quer por eleição, quer por nomeação, abrangendo até aquilo que são as pessoas politicamente expostas, os PEPs, que não foram, muitas vezes, nomeados com essa intenção, mas estão politicamente expostos, e no seguimento de um referencial do Development Program, queremos levá-los a subscrever, a aderir a uma espécie de código de boas práticas em atividades de serviço ao outro, serviço à comunidade, que foi originalmente elaborado pelo Development Program, United Nations Development Program, o UNDP, ou PNUD, se quiserem em português. Portanto, é uma coisa que vamos fazer o nosso caminho, claro. Já temos alguns signatários com enorme prestígio. Um deles é precisamente o professor Marcelo Grilo aqui presente, mas temos outros a norte. Vamos continuar a disseminar e a incentivar. Como todas as coisas grandes, o melhor é ir devagar para ir longe. Não temos nenhuma vontade de fazer entradas de leão para não termos saídas de sendeiro. Portanto, o que pretendemos, em última análise, é fazer com que o serviço público, seja na administração pública, seja eleito, seja nomeado, não importa, o serviço público seja considerado uma nobre atividade. E não uma... Não, tem que ter nobreza. E para ter nobreza tem que ter o respeito das pessoas e tem que merecer esse respeito e tem que obter da parte das suas hierarquias também respeito. Fico todo torcido cada vez que vejo um ministro que despediu algumas das pessoas que estavam sob a sua tutela com um seco e-mail ou com um telefonema de um assessor. Não se trata assim de alguém que tem uma carreira na administração pública e que merece o nosso respeito. Se não concordamos com ele, se não gostamos da maneira como ele geriu, embora. Mas vamos ter por ele a consideração de quem teve um passado de serviço público. Mas eu estou só a fazer a introdução ao tema. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, dou-vos o professor Marcelo Grilo para dizer o que lhe aprover sobre a matéria. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito este convite, muito, o facto de me terem convidado para participar num congresso, uma conferência sobre ética nas suas diferentes áreas, e tentar dar um contributo. A ideia que foi transmitida é que eu procurasse dar aqui um contributo para o debate sobre a ética na política. Eu tenho uma visão e uma experiência que são muito parciais. Eu não sou um político profissional, nunca fui, exerci um cargo político durante 4 anos, acompanho muito a política, hoje em dia até mais fora do que dentro, porque a política dentro não me merece tanta atenção quanto outra, até porque a política fora parece-me ser mais importante para o nosso futuro do que o que se passa aqui dentro, infelizmente, mas é verdade. E a ideia que eu tenho é de que não é fácil falar em ética na política quando vivemos uma época em que a política é feita sem ética e sem valores. Eu não me estou a referir apenas... Não interpretem o que eu vou dizer como sendo aplicado ao caso português. Estou a falar em termos mais abrangentes. Pode-se dizer que foi quase sempre assim. A política nunca teve nunca houve uma grande preocupação da parte dos políticos em cumprirem com as regras da ética, sendo que a ética é apenas um dos valores
que nos devem nortear, enfim, e que devem dirigir as nossas vidas. Eu procurei ter aqui três capítulos, ou três partes de intervenção. Uma primeira, como fazer política; uma segunda, como exercer um cargo político; e o terceiro, falar um bocadinho sobre os valores como componente educativa, que é uma coisa que nós falamos relativamente pouco. Em todas as épocas, a política foi sempre um domínio em que, pelo menos para alguns, valeu sempre tudo para chegar ao poder ou para manter o poder. Isto é verdade no caso português, como é verdade praticamente em todos os países. Uns com mais força do que outros, com mais evidência do que outros. E quando digo que vale tudo, é mesmo tudo, não é? É a simulação, é a mentira mais descarada, é o encobrimento, a manipulação, a falta de escrúpulos, os ataques pessoais, as ameaças, os enganos, a falta da palavra dada, enfim, tudo o que se possa imaginar como instrumentos destinados a atingir fins muitas vezes inconfessáveis, mas que nós sabemos quais são. Os políticos são todos assim? Não são. Nós, felizmente, temos algumas exceções, tanto entre nós como nas sociedades onde os sistemas políticos são democráticos e onde existem mecanismos de escrutínio e de controle do poder político. Nós hoje conhecemos bem o que são as campanhas sujas que se fazem, não é? Por todo o mundo. Os americanos especializaram-se nas campanhas sujas, isto é, em atacar o adversário da forma mais torpe que se possa imaginar e tornando a política... Na política, as coisas nunca são exatamente como nos querem fazer crer. Não é? Na política há sempre uma outra versão possível. Não é? Eu já não vou para aquele caso daquela assessora do presidente Trump que falava em verdades alternativas. Não é? As verdades alternativas, que é uma frase que ficou célebre, mas que corresponde à verdade. Na realidade, para os políticos, há verdades alternativas. Um diz uma coisa, o outro diz outra, e nós ficamos sem saber o que é que verdadeiramente conta. Depois, há aqui um fator que é muito relevante neste sentido da ética, que é a utilização dos instrumentos tecnológicos que nós temos hoje, designadamente as redes sociais. As redes sociais e tudo aquilo que está associado às redes sociais, para além da comunicação social. A comunicação social é, digamos, um elemento, um fator, um parceiro, um protagonista, hoje fundamental, e também temos que distinguir a comunicação social que tem escrutínio interno, não é? E a comunicação social que vive apenas do espetáculo e que vive apenas da exibição daquilo que pode prejudicar o A ou pode prejudicar o B, ou que é feito especificamente para um determinado objetivo. É uma espécie de mediatização da política. A política está completamente mediatizada. As coisas são todas feitas em função da imagem que vai aparecer, não é? O mais importante é perceber que o que se passa durante a manhã... Por exemplo, o Pierre Bourdieu, salvo erro, já há muitos anos, escreveu um artigo muito interessante, um livrinho muito interessante que se chamava Sur la télévision, em que ele dizia mais ou menos isto. Um acontecimento qualquer, um caso, ocorre numa determinada localidade, há uma rádio local que noticia esse caso das duas uma, ou morre ou é apanhado por um canal de televisão. Sendo apanhado por um canal de televisão, ou hoje pelas redes sociais, o Pierre Bourdieu, quando escreveu o livro, as redes sociais não tinham peso, mas ele dizia, a televisão pega, o canal de televisão pega, e isto dura até à hora do almoço. À hora do almoço há um telejornal, e esse telejornal noticia o caso que ocorreu algures. E das duas uma,
ou se consegue, os políticos conseguem matar essa notícia a seguir ao almoço, entre o almoço e o jantar. Se o deixam chegar ao jantar, ou seja, aos telejornais das 8 horas, o caso ganha uma dimensão enorme. Tenha a importância que tiver, mas desde que seja notícia não telejornal, tornou-se um caso. E depois das duas, uma. Ou se mata a seguir ao jantar, ou recomeça no dia seguinte de manhã nos jornais. E os jornais, hoje em dia, alimentam-se muito, quer das redes sociais, quer destas pequenas notícias que aparecem nos sítios mais diversos. Eu recordo-me, quando exerci funções, numa segunda-feira de manhã, lembro-me perfeitamente, eu cheguei lá em cima à Fundação Ricardo Espírito Santo e estava uma locutora, uma jornalista da SIC, que me perguntou, disse-me bom dia, tratou-me muito bem, e depois perguntou-me o que é que me tem a dizer sobre o pedófilo da Alfândega da Fé. E eu disse-lhe, não faça mais pequena ideia. Nem nunca ouvi falar em nenhum pedófilo da Alfândega da Fé. Ela tinha esta notícia de uma rádio local. Isto valeu-me o prémio da má língua, porque eu não sabia o que era o pedófilo da Alfândega da Fé. Numa segunda-feira de manhã eram 9 horas. Esta forma de interpretar a política e de fazer política hoje está completamente morta pelas redes sociais. Quem comanda hoje em dia a agenda são as redes sociais. Eu não estou nas redes sociais, portanto não tenho nenhuma autoridade para falar sobre as redes sociais, mas sinto, por aquilo que resulta das redes sociais, que estamos perante um fenómeno muitíssimo perigoso e que vai pôr e que está a pôr os sistemas democráticos em risco. Não digo aqui, mas designadamente noutros países, como no caso dos Estados Unidos. Eu lembro-me bem, talvez em 2017, na Web Summit, quando veio a Portugal o coordenador da campanha digital feita pelo presidente Trump, que tinha ganho as eleições em 2016, e ele, na Web Summit, numa entrevista que deu, disse: nós ganhámos em 2016 com o Facebook e vamos ganhar em 2020 com o Twitter, porque manipulamos completamente o Twitter. Aliás, há uma coisa muito engraçada, que é um académico chinês, e que os chineses estão muito avançados nesta matéria, em que diz o seguinte, sobre a batalha da internet. Eu vou dizer em inglês e depois traduzo. Diz: In the internet era, what is truth and what is lie is already unimportant. What's important is who controls discourse power. Ou seja, não interessa se é verdade ou se é mentira. O que interessa é controlar o discurso que se processa na internet. E isto é o máximo da falta de ética. Isto é o máximo da falta de ética. Portanto, os políticos, no que respeita à forma como fazem política, há bocadinho eu fui ali entrevistado e foi-me perguntado se haveria alguma compatibilização ou alguma conciliação possível entre política, confiança e ética. Existe. Eu sou um otimista nesta matéria. Sou um otimista porque penso que digamos, é possível ser verdadeiro. Aquilo que é mais grave para mim, no que respeita à forma como se faz política, por exemplo, em termos de campanhas eleitorais, não é difícil ser verdadeiro, ser autêntico e falar sem demagogia e sem prometer o que se sabe que é impossível cumprir, que é muitas vezes o que acontece. Mas pergunta-se, é possível conciliar o sentido ético com a verdade política? É. Depende
das pessoas. O Sr. Engenheiro acabou de referir uma pessoa por quem eu tenho grande admiração, aliás foi a pessoa que me levou para o governo, com quem eu trabalhei, o Engenheiro Guterres. O Engenheiro Guterres tinha uma preocupação enorme com o sentido ético em tudo aquilo que nós fazíamos. Em tudo aquilo que nós fazíamos, na maneira como comunicávamos, na maneira como se conduziam os conselhos de ministros, na maneira como nos relacionávamos com os outros parceiros, na maneira como nos relacionávamos com os outros partidos, na maneira como nos relacionávamos com as autarquias, com os agentes privados e portanto, é possível, na minha opinião, é perfeitamente possível que esta conciliação exista. E exista, sobretudo, se nós tivermos como preocupação e objetivo principal e único o bem comum. O grande objetivo da política é servir o bem comum, o bem da comunidade que se serve e em que nós estamos inseridos. E nesta matéria os políticos têm que ser referências. Isto é, não é admissível que nós olhemos para os políticos sempre com uma certa desconfiança. Nós olhamos muitas vezes para os políticos à espera dizendo ele não está a dizer a verdade. Ele não está a dizer a verdade. Como diria a assessora do Presidente Trump, há uma verdade alternativa a esta. Uma outra verdade. Agora, não pode valer tudo na política. Isto é, não pode... os agentes políticos, os políticos, enfim, as organizações políticas, têm hoje à sua disposição um conjunto de instrumentos, sobretudo a capacidade de manipular as notícias, não é? O Guilherme Oliveira Martins, num texto último que escreveu, muito interessante, diz uma coisa que eu vou citar, eu vou citá-lo. Ele diz: no tocante à manipulação das vontades e às notícias falsas, às fake news, o mau uso das novas tecnologias de informação e comunicação, a não transformação da informação em conhecimento, a ausência de escrúpulos na defesa da verdade e da justiça, põem em causa a coesão e o respeito mútuo. Eu acho que isto é muito verdade. Isto é, nós vamos perceber, espero eu, que nós acabemos por perceber que vai haver um cansaço destas fake news e desta forma de manipulação que hoje é comum a praticamente todos os países. Os Estados Unidos, nesta matéria, estão a bater todos os recordes possíveis, não é? A maneira como se faz política hoje nos Estados Unidos. Eu que sou um grande, e fui durante muitos anos, grande admirador da política nos Estados Unidos, estudei muito, trabalhei muito com gente nos Estados Unidos e tinha uma grande admiração por aquele sistema e pela forma como se fazia política, sobretudo o grande entendimento que existiu sempre entre os dois grandes partidos para fazer o bem comum e encontrar aquelas decisões chamadas bipartisan, portanto, com o apoio dos dois partidos em simultâneo, e isto hoje desapareceu. Não é? O mundo está-se a extremar, nós estamos a assistir a um extremar de posições com gravíssimas consequências, na minha perspectiva, com gravíssimas consequências para o futuro e para a credibilidade e para a confiança que nós temos nos sistemas políticos. Esta ideia de que, infelizmente, muitos políticos assumem como único objetivo manter o poder que se conquistou ou conquistar o poder quando se está na oposição, e para isso valem todos os instrumentos possíveis, não vai certamente conduzir-nos a um bom caminho. Como é que se exerce um cargo político? A experiência que tenho, falo por mim, uma experiência que tenho, uma experiência de 4 anos. O cargo político exerce tendo em vista servir e tentar ser útil ao país e à comunidade. O contributo dado pelo político num determinado contexto é muito menor do que as pessoas pensam. É apenas, junta-se uma coisinha, não é?
Isto é, as grandes transformações normalmente não ocorrem com muita regularidade. As grandes reformas, as grandes alterações são sempre coisas que implicam um conjunto de condições que não se repetem regularmente. E aquilo que cabe ao exercício da política é, sobretudo, colocar as faculdades que cada um tem ao serviço de um objetivo nobre, que é o bem-estar e a felicidade de quem é governado. O objetivo é fazer com que... Eu aí sou mais benévolo, porque temos a ideia de que se fazem por vezes pensa-se que os políticos fazem as coisas para fazer mal às pessoas, não é? Para fazer mal. Eu não acredito nisto. Eu sou muito benevolente e tolerante nesta matéria. Acho que as pessoas a esmagadora maioria das pessoas não atua para fazer mal a quem é governado. Pode-se fazer mal indiretamente. Agora, fazer especificamente para fazer mal, pode-se fazer mal a determinados grupos. E temos, ao longo da história, se olharmos para o século XX, vemos os momentos dramáticos que se viveram de políticas que foram desenhadas e levadas a cabo para fazer mal, não é? Para praticar o mal. E aquilo que se prende muito com o sentido ético não é apenas, ao contrário do que se possa pensar, não é apenas o cumprimento da lei. Porque há coisas que a lei permite e que eticamente não devem ser feitas. Não é? Quer dizer, a definição, por exemplo, de ética republicana como cumprimento da lei é uma distorção. É uma distorção. A lei pode não ser violada e eticamente ser incorreto. E eticamente não dever ser feito. E, portanto, há aqui uma preocupação que o político tem que ter, ou que os políticos têm que ter, no sentido de encontrar este equilíbrio entre o que é o cumprimento da lei e o que é o sentido ético que se tem. A experiência que tive, como sabem, foi num governo minoritário. Um governo minoritário em que eu tinha uma relação direta com o Sr. Primeiro-Ministro, porque eu não pertenço a nenhum partido político e, portanto, estava na dependência apenas do Primeiro-Ministro. Prestava contas ao Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro diria um dia, agora vai-te embora, porque eu já não preciso de ti, o país não precisa de ti, o governo não precisa de ti, e vai-te embora. Por acaso não aconteceu isso, aconteceu o contrário, em que quis que eu ficasse e eu decidi que 4 anos era suficiente para eu tinha dado um bom contributo, achei que tinha dado o suficiente e não quis prosseguir. O fundamental nesta dependência exclusiva da confiança do Primeiro-Ministro é o da lealdade total. Na política tem que haver lealdade. Não é seguidismo, é lealdade, que é uma coisa diferente. Não é? Não é o ser-se um yes man, não é o dizer-se que sim a tudo aquilo que, neste caso, o Primeiro-Ministro tinha como ideia. Bem sei que trabalhei com o Primeiro-Ministro, peço desculpa de dizer isto, vou fazer um grande elogio. O Primeiro-Ministro António Guterres não era uma pessoa normal. Era uma pessoa de uma inteligência, era e é, felizmente, de uma enorme inteligência e com um grande sentido da solidariedade e do apoio aos outros. Olhava muito para os outros. Eu tinha uma confiança total no Primeiro-Ministro. Total. E tinha uma capacidade, e tinha uma confiança total no sentido ético que o próprio Primeiro-Ministro colocava na sua ação à frente do governo. Isso é muito importante e é muito relevante, porque o Primeiro-Ministro é a peça fundamental num governo. E significa isto que eu fiz 4 anos e que estava 4 anos num governo em que eu estive seguro de que o governo pugnava apenas pelo bem comum e não pelos interesses específicos, alguns poderiam ter, mas o governo no seu conjunto e a área em que eu trabalhei, que foi na educação,
tinha o apoio incondicional do Primeiro-Ministro, apoio esse, diria até, que foi acordado antes da própria tomada de posse, porque conversávamos muito sobre o que é que se devia fazer, o que é que não devia fazer, quais eram as prioridades, quais não eram, porque a ideia de querer fazer tudo é uma ideia obstrusa e impossível. A pessoa tem que escolher 2 ou 3 objetivos, não é? E aí sim concentrar o seu esforço e levá-lo para a frente. Eu, no caso específico, a minha preocupação foi sobretudo o estender a educação ao pré-escolar, porque pensei que o pré-escolar era uma área pensei e penso, e vou dizer porquê. Penso que o pré-escolar é decisivo, sobretudo para estes aspectos dos valores, não é? Há um livro muito célebre de um autor americano cujo título é All I Need to Know I Learned in the Kindergarten. É tudo o que eu preciso de saber aprendi no jardim de infância. E isto não é um exagero. Isto é um livro famosíssimo, está traduzido em não sei quantas línguas, e em que ele mostra que os valores essenciais aprendem-se ali. É ali, dos 3 aos 5 anos, que se aprendem que se adquirem os valores fundamentais. O da solidariedade, o do respeito pelos outros, o cumprimento da verdade, tudo isto aprende-se no jardim de infância. E eu tive a enorme felicidade, com a idade que tenho, como podem imaginar, o pré-escolar em Portugal era uma super exceção, não é? Havia pouquíssimos jardins de infância espalhados pelo país. Mas eu tive a sorte enorme de nascer numa cidade do interior, em Castelo Branco, onde havia um jardim de infância, um jardim Escola João de Deus. E eu tive, em 1945, portanto estamos a falar das pessoas aqui nascidos antes de 45, não deve haver ninguém, a não ser eu. E portanto, eu entrei para um jardim de infância com 3 anos, em 1945, no ano em que terminou a guerra. E o jardim de infância, o jardim Escola João de Deus, marcou-me de uma forma, talvez como só me tenha marcado uma parte do técnico e o Imperial College em Londres. O jardim de infância deixou-me uma imagem, não apenas das pessoas, que eu tenho-as todas na cabeça, cada uma das educadoras, e do próprio espaço em que eu vivi durante aqueles 3 anos. Eu fazia teatro e declamava, fazia muitas coisas, muitas atividades daquelas que se fazem nos jardins de infância, que não é próprio. Os jardins de infância não são feitos para aprender a ler e a escrever, não é? São feitos para socializar, são feitos para integrar, são feitos para aumentar. E tinha uma coisa que a mim me impressionou sempre muito, e que é o seguinte: o jardim escolar naquela altura, o jardim escolar João de Deus, nós ficávamos todos iguais quando entrávamos dentro do jardim de infância. E ficávamos todos iguais, porquê? Porque vestíamos todos uma bata e tirávamos os sapatos e calçávamos umas alpargatas. Portanto, nós não nos distinguíamos uns aos outros. Hoje em dia os miúdos distinguem-se, mesmo que vistam uma bata. Uns têm uns sapatos da Nike, os outros têm um sapato da Diadora e outros não sei de quê. Ali não, andávamos todos de igual. E isto foi uma aprendizagem enorme, de um contacto, porque eu era de uma família muito, muito, muito conservadora e muito fechada. Éramos três famílias, 3 casas. A minha mãe, que tinha um irmão, e o meu pai, que tinha um irmão. Eram 3 que eu vivia naquelas 3 casas. Festejávamos os anos uns dos outros, etc. Mas vivíamos fechadíssimos. E de repente eu vi que havia um outro mundo, que era aquele do Jardim Escola, em que tive contacto com um outro mundo, que era o mundo fora da minha família, e penso que isso foi para mim um fator de um enorme enriquecimento pessoal,
deixou uma marca muito grande. Sobretudo numa altura em que o país era... as pessoas não têm bem ideia do que o país era, do que era, por exemplo, do que era uma cidade como Castelo Branco, uma cidade do interior, não é? Em que aquilo que hoje se chama pobreza, não é? Que existe aqui, pobreza. A pobreza em 45 até 50 e tal. Eu vim para Lisboa em 59, estudar e depois só regressei nas férias. E a pobreza era uma coisa muito séria, não é? Eu outro dia, para se ter uma ideia de que os mais novos não fazem bem ideia do que era, eu estava com dois rapazes com 30 e tal anos, um formado em Direito e outro formado no técnico, e estávamos a conversar e a uma certa altura disse-lhes que na escola onde eu andei numa escola pública, a escola da Senhora da Piedade, que era uma escola pública, uma escola feita no chamado Plano dos Centenários, que foi aquele plano a partir de 1940, inventado pelo Salazar e pelo Eduardo Pacheco, e concretizado pelo Ministro da Educação na altura, que era o Mar de Figueiredo, e eu disse que muitos colegas meus andavam descalços. Iam descalços para a escola. Mas a escola era no meio da cidade. E um destes jovens com quem eu estava, disse, mas era de verão. E eu disse, de verão como? De verão, estava calor, não tinham sem sapatos. Eu disse, não, aqui eles não tinham sapatos, que é uma coisa diferente. Não é? Isto hoje é impensável. Mas isto eu vivi-o na minha meninice, tinha eu 10 anos, 11 anos. Aliás, se nós virmos, há uma frase muito interessante do professor Adriano Moreira, tem uma frase interessantíssima em que diz, entravam para a escola 100, depois passavam para o liceu cerca de 10, terminavam o secundário 4 e formava-se eu acho que isso é um bocadinho é razoavelmente otimista. Portanto, nós vivemos num país muito diferente daquilo que era, só para estar aqui esta ideia daquilo que foi, porque a importância do pré-escolar e daquilo que é o bem comum. O que é que faz um ministro? Que é uma coisa muito interessante que as pessoas muitas vezes não pensam. Um cargo governamental tem 4 áreas de intervenção. Uma é participar no Conselho de Ministros, e a participação do Conselho de Ministros da nossa área, assim, fazendo assim um ponto daquilo que vai a Conselho de Ministros, que é proposto por nós, será 4, 5, 6%, não mais do que isso. Não é? A esmagadora maioria é dos outros sectores. E nós temos, portanto, que dedicar muito tempo para estudar os documentos que nos interessam, que vêm de outras áreas, e alguns que têm repercussões no nosso sector. Depois, uma segunda área muito relevante é as reformas que se pretendem levar a cabo. O que é que verdadeiramente se quer mudar do ponto de vista político, e isso implica muito trabalho, muito tempo, muita reflexão, muito debate, muita conversa e muitos back and forward, muitos stop and go, não é? Quer dizer, está-se permanentemente a andar para trás e para diante. Depois há uma terceira área muito relevante e muito pesada, que é a gestão do próprio Ministério, não é? Sobretudo um Ministério muito grande, como é o caso do Ministério da Educação, que tem aqueles problemas todos, não vou estar aqui a entrar em nenhum pormenores. Depois há uma quarta área, que são os sinais que se dão daquilo que nós pensamos sobre as coisas e que resultam de conversas que se podem ter, de entrevistas que se dão, conversas algumas informais. Por exemplo, eu fazia uma coisa regularmente, fazia uma espécie de uns brainstormings
com os jornalistas. Convidava os jornalistas, normalmente as jornalistas, que a maior parte dos segmentos da comunicação social eram raparigas, e com quem eu, aliás, ganhei uma relação de amizade e de simpatia com muitas delas, não todas, algumas que nunca estiveram de acordo comigo, e em que eu falava, fazia uma espécie de um brainstorming sobre aquilo que eu pensava. E aqui há um sentido ético nisto. Isto é dizer verdadeiramente aquilo que se pensa e não aquilo que interessa que os outros adquiram, não é? A pessoa tem que ser autêntica. Aqui o sentido da autenticidade, para mim, é absolutamente é essencial. E é essencial nas funções políticas, como é em todas as outras funções. O respeito pela verdade é um valor em si mesmo. Infelizmente, como sabem, não é propriamente a regra hoje o dizer-se inteiramente a verdade. A verdade aparece sempre ligeiramente distorcida, ligeiramente enviesada. As coisas nunca são bem exatamente como, mesmo numa notícia de jornal. Não sei se notam isso, os jornais leem-se cada vez menos, mas eu que ainda sou do tempo dos jornais e leio alguns jornais, embora eu só leio um jornal português, só leio um, mas leio regularmente, todas as manhãs, vejo os títulos todos, etc. E depois, quando se vêem as notícias em detalhe, nós começamos a perceber que, por exemplo, o título não é exatamente como a notícia, não é? A notícia é ligeiramente diferente. Às vezes não é bem ligeiramente diferente, é completamente diferente, é uma leitura completamente distorcida. O título, porquê? Por uma razão simples, é porque muitas pessoas compram os jornais apenas pelos títulos, não é? Como sabem, há especialistas nos jornais para fazer os títulos dos jornais. Há pessoas que passam nas bancas e compram aquilo porque é aquele título que os atrai mais, normalmente por ser a notícia mais sensacional. Eu acho que nesta atividade da política, o ser verdadeiro e o ser autêntico aumenta o nível de confiança das pessoas. Agora, há um problema sempre muito complexo, é que os políticos também têm dificuldade em exprimir e em pôr cá fora aquilo que pensam, porque têm sempre um filtro, não é? E o filtro é a própria comunicação social. A comunicação social é que diz aquilo que eu disse, não é? Eles dizem aquilo que eu disse. E não é exatamente, quer dizer, tem sempre uma nuance, não é? Tem sempre uma nuance. Daí que nós tínhamos que fazer uma coisa que certamente as pessoas que estão aqui fazem, com certeza, que é ter várias fontes. Não importa, o mesmo acontecimento poderá ser visto analisado em 2 ou 3. É curioso, não sei se acontece isso, para mim acontece uma coisa, que é falar com uma pessoa qualquer e a meio da conversa a pessoa perceber e a pessoa perceber, eu percebo logo se a pessoa está a falar porque viu na televisão ou porque estudou o assunto. E se viu na televisão, normalmente tem uma opinião que não coincide com a minha, porque eu vejo muito pouca televisão. Vou-vos confessar. Que aquilo que eu vejo verdadeiramente com interesse, um interesse genuíno, são os jogos do Sporting. Mas como tenho uma doença coronária, há 2 anos para cá, deixei de ver os jogos e só vejo os jogos em repetição. Portanto, eu só vejo o Sporting ganhar. Nunca vejo o Sporting perder.
Felizmente este centro perdeu pouco, mas não vejo. A minha mulher no fim do jogo diz-me ganhou ou perdeu. Se perdeu eu não vejo o jogo, se ganhou eu venho para trás com aquela coisa e vejo o jogo todo por inteiro e já sei o resultado, portanto as coronárias ficam impecáveis, não tem nenhum problema, não tenho que meter mais nenhum stent no coração. Qual é o aspecto, o que é que eu gostava de vos deixar aqui como preocupação? Para além daquilo que disse e que manifesta algumas preocupações, é que eu atribuo uma grande importância aos valores como uma componente educativa. Porque em educação, todos nós, as pessoas que estão aqui, todos nós passamos pelas escolas, pelas universidades, enfim, fizemos os cursos, uns fizeram licenciaturas, outros fizeram doutoramentos, outros fizeram mestrados, etc. Esta variedade toda de instrumentos de formação. Tudo isto tem a ver sempre com 3 componentes essenciais. Uma componente, que são os conhecimentos científicos, portanto, aquilo que verdadeiramente está provado como sendo conhecimento, que foi provado, foi testado, está dividido em disciplinas desde os gregos, desde o Platão e o Aristóteles, que se distinguem as várias ciências. No caso específico que nós hoje temos a matemática, a física, a química, a biologia, etc, toda esta coisa, e as línguas estrangeiras, etc. E este é um núcleo fundamental, não é? Que é o dos conhecimentos. Depois há uma segunda componente, de que se atribui uma enorme importância, que são as atitudes e os comportamentos. Portanto, a capacidade que a pessoa tem para liderar, para trabalhar em equipa, para ser responsável, para ser autónoma, para ser independente, para ter opinião própria, para saber estudar, para saber correlacionar, que é uma das coisas mais difíceis, que é tentar interpretar as coisas, ganhar hábitos de leitura, não é? Por exemplo, o hábito de leitura é uma coisa que se está a perder muito, o livro está a perder. Outro dia um amigo meu dizia, estão-se a perder as bibliotecas individuais. As pessoas estão a deixar de ter os seus próprios livros, não é? Ao menos se frequentassem as bibliotecas públicas já não é mau, ou as bibliotecas escolares, que as escolas hoje têm excelentes bibliotecas, e aqui nas atitudes, nos comportamentos, deixem-me que eu vos diga apenas isto. Aquilo que é hoje mais relevante é tornar as pessoas proativas. As pessoas não serem reativas, é serem proativas. As pessoas irem para uma empresa, por exemplo, e as pessoas não vão para a empresa exatamente para fazer aquilo que lhes mandam fazer. As pessoas vão para a empresa para poderem juntar, para poderem, digamos, criar valor, aumentar, propor, querer mudar, ser capaz de ser inovador, não é? Essa é a atitude do proativo. E este é o segundo pilar. O terceiro pilar é, obviamente, o dos valores. E nos valores estão o quê? Está o sentido ético, está o respeito pelos outros, e o respeito pelos outros em todas as suas dimensões, na ideologia, na religião, na etnia, na língua, na cultura, enfim, esta capacidade que nós temos, ou que temos que ter, para conviver com os outros e para conviver com a diferença. O respeito pela verdade e a solidariedade. Eu atribuo a esta terceira componente, a este terceiro pilar, uma importância muito grande, onde está, obviamente, o sentido ético. É o sentido ético da vida, não é apenas o sentido ético da relação com os outros, ou da relação na empresa, é o sentido ético como a capacidade para distinguir aquilo que deve ser feito daquilo que não deve ser feito. Aquilo que corresponde ao que é bem e àquilo que nós entendemos que não é bem, o que é mal, não é? E isto é verdade para praticamente todos. Penso que esta conferência terá tratado do sentido ético nas suas várias componentes e nas suas várias vertentes. Isto tudo num pressuposto, não é? No pressuposto que vivemos num
no pressuposto de que vivemos num sentido da liberdade e da democracia. E da liberdade, eu diria, a liberdade sem adjetivos. Eu recordo-me que aqui no período do chamado PREC, portanto aqui há 50 anos, 49, 48 anos, existia um conceito, o Dr. Álvaro Cunhal, um dia numa entrevista, criou um conceito que era o país ficaria com amplas liberdades. As liberdades não podem ter um adjetivo, nem atrás, nem à frente. Nem amplas, nem curtas. Exatamente. A liberdade é a liberdade. E é isso que nós temos que defender, assim como os regimes democráticos, numa época e num período tão delicado como aquele que a gente hoje vive, não apenas na Europa, mas praticamente em todo o mundo. Isto é, os regimes democráticos estão debaixo de fogo. Vindo de várias bandas. E obviamente que quando o regime democrático está debaixo de fogo, o sentido ético também está debaixo de fogo. E quem faz o ataque à democracia são aqueles que não têm o sentido ético, o sentido do que é o respeito pelos outros e o que é o bem comum, no fundo, que nós procuramos, ou que tentamos satisfazer. Mas há sinais, não sei se estão de acordo comigo, mas nós temos os sinais muito contraditórios. Tanto temos sinais de confiança em que dizemos, mas pode ser que se consiga, como depois no dia seguinte vemos as notícias, por exemplo, dos Estados Unidos e ficamos muito amargurados. Eu fico por vezes amargurado com algumas coisas que leio e todos nós, as pessoas que estão aqui, que são pessoas bem informadas e pessoas que estão certamente preocupadas com as suas vidas, mas com as vidas das suas famílias e com a vida das suas comunidades e com o país e com a Europa, etc. E temos sempre que eu pelo menos oscilo muito entre o que é ter a confiança no futuro e o que é achar que isto é uma frase que eu digo muito. Eu tenho um filho que outro dia disse: tu és capaz de ter razão. Porque eu de vez em quando digo, isto não pode acabar bem. Não pode acabar bem. Quer dizer, há aqui não quero deixar-vos com esta ideia do não pode acabar bem. Vou compor isto para não deixar aqui uma ideia muito negativa. Mas isto pode não acabar bem, não é? Quer dizer, a gente se olhar para o mundo hoje, não é? Do ponto de vista político, a forma como isto evolui, não é? A maneira como... porque me faz muita confusão. Não sei se acompanharam uma coisa muito específica que ocorreu nos Estados Unidos nos últimos 15 dias e que por acaso eu a certa altura disse: isto é capaz de ir acontecer assim, e foi assim que aconteceu. Havia uma lei que estava, uma proposta de lei que tinha sido aprovada no Senado e que tinha baixado à Câmara dos Representantes, e que era o apoio externo, o apoio tanto à Ucrânia, como ao Israel, como a Taiwan. E o líder, o speaker da House, da Câmara dos Representantes, com receio da posição dos trumpistas na Câmara dos Representantes, não colocou essa proposta à votação na Câmara dos Representantes. E eu pensei, a única maneira de resolver isto é se os democratas se entenderem com o Speaker. E foi o que aconteceu. Os democratas foram ter com o Speaker e disseram: tu pões isto à votação, nós ganhamos porque democratas
mais a parte dos republicanos não trampistas votam favoravelmente, e quando os trampistas, sobretudo a senhora Green Taylor, puser uma proposta para tu seres destituído, nós votamos a favor de ti. Apesar de ser republicano. Como? Apesar de ser republicano. Apesar de ser republicano. Ou seja, isto é o que se chama... Isto é mais do que tráfico de influências. Isto é, do ponto de vista ético, é uma coisa complicadíssima. Mas é a única maneira de resolver... Foi a única maneira de resolver este problema. A proposta foi votada, passou, já passou no presidente Biden, e agora os trumpistas preparam-se, a senhora Green Taylor prepara-se para colocar uma proposta para destituição do presidente, do speaker da House, e os democratas vão salvar o speaker republicano. Isto é a política no seu melhor. É a política americana no seu melhor. Portanto, cada um agora tirará aqui, cada um dos participantes tirará as conclusões que quiser sobre esta forma de fazer política, mas a política é assim. Infelizmente, é este o estado a que nós chegamos num país como são os Estados Unidos, que era uma espécie de grande farol da democracia e do entendimento nas grandes questões mundiais e o grande farol da democracia e das regras e do rule of law, não é? Portanto, há sempre hipótese de a gente resolver os problemas. Esperemos que o façam com um mínimo de sentido ético. Cá, na Europa, nos Estados Unidos, por aí fora. Muito obrigado pela vossa atenção. Bem, eu penso que, como todos, estamos profundamente impressionados com a lição. Eu gostava de fazer alguns comentários. Eu não sei se há tempo para algumas perguntas. Não há. Maurício, há tempo para algumas perguntas? Não. Pronto. Temos sempre tempo. Está bem, mas eu penso que a presença do professor é suficientemente valiosa para que, se alguém na assistência quiser fazer algum comentário, isso será viabilizado. Força. Olha, o meu comentário é o seguinte. Hoje eu entrei, já estava a discursar, portanto, eu entrei aqui, eu voltei à minha outra vida. Foi meu ministro da Educação há uns anos atrás. E posso dizer que toda aquela autenticidade que falou passou aos professores. Portanto, nós recordámos durante muitos anos como o nosso melhor ministro da Educação. Posso dizer isso, professor Manuel. Muito obrigado. Foi exatamente aquilo que nós sentimos, foi essa autenticidade. Enquanto professora, posso dizer do primeiro ciclo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais algum comentário? Professora Ausenda, por favor. Eu não resisto a fazer este comentário. A minha mãe nasceu na Travessa do Muro, onde se situa o Jardim de Infância João de Deus, em Castelo Branco. E o meu pai teve os primeiros sapatos para fazer o exame da 4ª classe. E em Castelo Branco nevava naquele tempo. Muito obrigada por trazer aqui a sua infância. Bem. Mais algum comentário? Está bem, senhora. A minha era uma pergunta sobre as reformas. Começou inicialmente por dizer que o papel de ministro nem sempre tem a oportunidade de fazer grandes reformas, e todos sabemos que há grandes reformas a fazer em muitas áreas, nomeadamente a da educação. Na sua opinião, haveria alguma forma, ou qual seria, de poder fazer grandes reformas? O que é que isso implicaria dentro do governo, do sistema político, da democracia? Porque todos ansiamos essas grandes reformas e tem que haver uma forma de levá-las a cabo. Muito bem. Acho que sim. Acho que há uma grande reforma para fazer na educação, que é no esquema de formação de professores. Eu acho que o mundo que nos espera
não é? E caracteriza-se por tem uma característica, é que é completamente imprevisível. Há uma imprevisibilidade enorme relativamente ao futuro. Como é que se vai ensinar, como é que se vai aprender. Temos uma ideia, não é? Quer dizer, há muito escrito sobre isto e os professores têm que estar preparados para esta imprevisibilidade. E têm que ter uma enorme elasticidade mental e uma grande capacidade para trabalhar em organizações que são muito diferentes do que... As escolas de hoje são muito diferentes do que eram há uns anos atrás. Sobretudo por diversas razões. Em primeiro lugar, porque a situação se alterou radicalmente do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da organização social, etc. Mas no caso específico português, há aqui um fator que é manifestamente diferente, que é o fenómeno da imigração. Não é? Nós temos hoje já escolas com 7, 8, 9, 10, 11, 12% dos seus alunos são estrangeiros. São filhos de estrangeiros. Podem vir a aprender português, mas muitos deles entram na escola sem ter a língua portuguesa. Os professores têm vindo a fazer um trabalho absolutamente fantástico, porque não têm nenhuma preparação para isto e têm conseguido ultrapassar muitas das dificuldades. E os esquemas de formação de professores, a maneira como os professores são formados, estou a falar da formação inicial, tem que ser alterado. Essa é uma grande reforma. Talvez a reforma mais importante, mais do que a carreira. A carreira, claro que é importante, tem a ver com o espírito que as pessoas têm, tem a ver com a motivação, tem a ver com a própria carreira, a maneira como a pessoa é atraída ou não é atraída por determinada carreira profissional. Mas a formação inicial eu acho que tem que ser refletida. Se me disser, mas diga lá qual é que é a reforma, eu digo não, é preciso refletir sobre isto. É preciso pensar, é preciso perceber quais são as grandes alterações que se devem introduzir. Aqui há uns anos atrás houve a ideia de que os professores iam estar em causa porque os computadores iam substituir tudo. O ensino à distância, as tecnologias, toda esta parafernália que nós temos hoje, não é? Dos iPads, dos iPhones, dos computadores, do ChatGPT, enfim, esta loucura toda em que nós vivemos, isto tem um papel a desempenhar, não é? Mas é preciso perceber que o ensino presencial é essencial. É como um bocadinho com os médicos, não é? Eu durante muitos anos fui muito hipocondríaco. Depois quando tive a minha primeira doença grave, verdadeiramente grave, percebi que não valia a pena ser hipocondríaco. Porque quando as doenças graves aparecem, a gente percebe que está mesmo doente. Na medicina, o progresso tecnológico vai nos levar para coisas absolutamente fantásticas. Mas eu não dispenso que o médico me veja, fale comigo, me apalpe, olhe para os olhos, fale comigo, porque esta coisa, por exemplo, das radiografias hoje, fazer-se uma radiografia ou um TAC, e o TAC ser apreciado por um médico na Índia e depois mandar a resposta, isto não é medicina, isto é tecnologia. Mas depois há que... Com os professores é exatamente a mesma coisa. Pode-se aprender imenso com isto, não é? Nós estamos aqui todos nós temos esta coisa no bolso, não é? Têm todos. Eu tenho a certeza que toda a gente... Outro dia fiz isto e havia uma pessoa que não tinha. E no fim veio-me dizer, olha que eu não tenho. Mas todos nós temos isto tornou-se uma prótese. Isto é uma prótese. Eu tenho a certeza que a esmagadora maioria das pessoas que aqui estão não sabem os números de telefone dos vossos familiares. Eu sei o da minha mulher por uma questão de integridade, não é? Quer dizer, de receio, porque tenho medo que me aconteça alguma coisa e, portanto, sei o número de telefone dela de cor. Não sei mais nenhum, não é? Não sabem. Tiram-nos isto, a gente sai de casa sem isto e diz, pá, que chatice, pá, deixei o telemóvel não sei aonde, pá, que maçada. Porque isto
é muito importante. Os miúdos julgam. Miúdos, para mim, o termo miúdos, peço desculpa a dizer isto, mas miúdos para mim hoje é tudo abaixo dos 54 anos. Que é a idade da minha filha mais nova, portanto é tudo, corre tudo a miúdos, tudo a miúdos. Depois acontecem umas coisas que outro dia aconteceu, está aqui uma senhora professora, visitei uma escola, estavam imensas miúdas, todas a conversar, todas muito satisfeitas, e eu entrei na conversa e estava uma que tinha um rabo de cavalo, eu peguei-lhe assim no rabo de cavalo e perguntei-lhe: e tu em que ano é que andas? A senhora disse: eu sou a professora de português. E eu fiquei um bocadinho embaraçado, como vocês podem imaginar. Pedi-lhe desculpa, disse: peço desculpa, mas eu confundia com as miúdas, porque as outras podiam ter 16 ou 17, ela tinha 21 ou 22 para aí. Mas, só para voltar a isto, a reforma da formação dos professores é absolutamente essencial. Sem perder a componente científica. Os professores têm que ter uma belíssima formação científica. E depois têm que saber como é que se utiliza esta cangalhada toda que nós hoje temos, não é? Não é dizer aos miúdos agora vão à net procurar. Não chega a isso. É preciso que... Eu não sei como é que se faz. E sinceramente, não sei. Não sei quais são os métodos que deve haver. Mas há com certeza um grande debate a fazer sobre como é que os professores devem ser escolhidos. Os partidos não discutem nada disso. Os partidos não têm gabinetes de estudos, a maior parte deles. Tiveram em tempos. Hoje em dia não têm. Eu chamo a atenção para outra coisa. A formação pedagógica, as práticas Claro. pedagógicas são tão importantes. É, mas a prática pedagógica hoje implica isto. Exato. Implica o uso das tecnologias. A tecnologia faz parte disto, não é? E há uma outra coisa que é absolutamente essencial, que é ter a escola, não é tornar a escola uma empresa, é tornar a escola uma verdadeira organização, com uma liderança forte, um corpo docente estável e um projeto educativo muito bem adaptado à comunidade. Isto implica a autonomia da escola, não é? E a capacidade que ela tem para se relacionar com a comunidade onde está. É um trabalho a fazer com fundo, não é? Há muita coisa a fazer. Muito bem. Temos mais coisas para fazer, mas a sala é vossa. Está bem? Está ligado. Eu também posso... Diga. Queria só agradecer. Também, eu sei que estamos todos já fora do tempo, mas foi um prazer imenso ouvir esta participação. Aliás, como a do Sr. Engenheiro Mário Parra da Silva. Porque transmitiu-me pessoalmente, eu sinto que nada disto é novidade, mas a tranquilidade que me traz saber que há pessoas com seriedade a falar destes assuntos e que tanto se faz para que isto exista na política, nas escolas, no jornalismo. Fico um pouco ansiosa, porque falámos na formação dos professores. Com o governo é mais difícil fazer formação, mas eu acho que é inevitável dizer qual é a nossa ética, qual deve ser em cada momento, qual é que é a ética do governo, dos professores e dos jornalistas. Eu acho que o jornalismo tem aqui um papel precisamente na continuidade daquilo que estava a dizer. Devem ser muito bem formados, deve haver regras rigorosíssimas de acesso à profissão e deve haver regras para que saiam, porque também não é admissível determinadas intervenções que nos condicionam a todos. Portanto, a responsabilidade do jornalismo é imensa, mas não queria perder-me, queria apenas agradecer-lhe, porque foi um prazer imenso ouvi-lo. É tipicamente aquilo que em qualquer país chama um senador. Em Portugal, o senador não é a idade que torna uma pessoa uma senadora. Uma pessoa senadora é a experiência, o conhecimento e, mais do que o conhecimento, a sabedoria adquirida. A sabedoria é a sabedoria sobre o conhecimento. É conhecer o conhecimento e ser capaz de o criticar. Em Portugal, nós temos uma democracia, a única democracia avançada neste mundo, a única europeia, que não tem Câmara Alta.
não há Câmara Alta em Portugal. Ou seja, ouviram falar no Senado nos Estados Unidos? Não há Senado em Portugal. Há um Senado em Espanha, há um Senado em França, há uma Câmara dos Lordes em Inglaterra. Não há Senado em Portugal. Ou seja, a democracia portuguesa, há 40 anos atrás, justificava a não existência do Senado, porque se existisse seriam todos fascistas. Há 20 anos atrás, justificava por não convir mexer no sistema eleitoral naquela altura. 50 anos depois, não há qualquer justificação. Já agora, no primeiro ano, a justificação é que a Câmara Alta era o Conselho da Revolução. Neste momento, não há qualquer justificação. Portanto, eu assisti de camarote, porque estava lá dentro, assisti à passagem dos partidos de preocupações com médio e longo prazo, para além das de curto prazo, evidentemente, para o imediatismo das eleições daqui a 2 meses e do debate político e do factoide que a comunicação social produz. A única esperança para o sistema político português de voltar a ter um pensamento de médio e longo prazo é arranjar um sítio onde os senadores da República e as senadoras da República, que há muitas também, possam falar e ser ouvidas. Porque, atualmente, há um outro argumento especioso, um argumento tão falacioso que eu até tenho hesitação em dizê-lo. É que a Câmara Alta é o grupo que aconselha ao Presidente da República. Mas esse grupo reúne em segredo. Não se sabe o que cada um disse, senão pelas denúncias que os jornais vão fazendo, ou seja, de facto não se sabe, e principalmente não se ouve. Só quem ouve é o Presidente, que aliás é o que menos precisa de ouvir, porque tem muita gente que diga coisas, não é preciso reunir o Conselho de Estado. Nós necessitamos de alguém, que não eu, que não tenho idade para isso, que lance um movimento de instaurar a Câmara Alta em Portugal. Para que os senadores não tenham que andar em eventos destes a dar o seu contributo, que toda a gente reconhece como valioso, mas não tem uma tribuna onde possa manifestar-se. Nós estamos neste momento na APE num forte movimento de valorização da longevidade e de combate ao idadismo, ou seja, de valorização daqueles contributos das pessoas que, tendo, entre aspas, idade de reforma, na realidade não podem reformar-se, porque o seu contributo para a sociedade é demasiado grande para simplesmente a sociedade deitá-los fora. Não quer dizer que continuem a trabalhar no mesmo emprego, porque a reforma é um direito e podem exercer esse direito, mas têm de continuar a trabalhar em alguma coisa. Hoje ouvimos fazer um grande elogio ao Japão, mas talvez não saiba uma coisa que o António Guterres sabe muito bem, porque foi com ele, na altura em que ele estava no PS, que este assunto se discutiu. E eu estava lá também, e trabalhava com ele. Nessa altura tivemos uma proposta do Japão para colocar idosos japoneses no Alentejo. Eles construíam tudo, construíam as aldeias, construíam os sistemas, tudo. Só que o Japão está overcrowded, não é? E então havia só uma cláusula que Portugal tinha de cumprir, o resto eles faziam tudo. É que estes idosos tinham que estar ocupados. E eles achavam que o Alentejo era o sítio onde estes idosos podiam dar uma contribuição maior. Envolverem-se nas escolas, envolverem-se nas empresas, envolverem-se na administração pública, em todo o lado. Tinham que estar ocupados. E o seu conhecimento tinha que ser utilizado. Quanto à língua, eles trataram. Nós não fomos capazes. O nosso sistema de ordenação política não concebia trabalho voluntário ao nível destas entidades. Nós perdemos muitas oportunidades ao longo da história. Eu também estive como adjunto de gabinete no Ministério da Educação, na altura do São Tomé e Cardia. E, portanto, na altura, já todos os maus sintomas daquela corporação chamada Ministério da Educação eram visíveis. Na realidade, o problema está em que ministro, à letra, em latim, quer dizer servidor. Mas, na realidade, na nossa cultura política e na nossa distorcida ética política, temos uma máquina de poder chamada administração pública e, no topo, uma personalidade que é o ministro. Não, virem isto ao contrário. Temos uma máquina de serviço, da qual o ministro é a base. E as suas decisões, as suas orientações, são disseminadas por toda a organização. E quem está em contacto direto com o utente é o mais elevado na estrutura, mas provavelmente é o que ganha pior, sem dúvida. Mas fazer as estruturas piramidais só corresponde a quem ganha o quê,
não corresponde a quem serve melhor e dá origem a coisas muito estranhas, que todos vocês conhecem perfeitamente, que é de o governo ser completamente sandeu, mas o servidor público que está em frente ao cidadão continua a tentar fazer o seu trabalho da melhor maneira que ele consegue. Porque não é capaz de dizer que não, porque não tem coragem de ver aquilo acontecer, porque tenta fazer o seu melhor. E muitas vezes a pessoa que está mais longe dele é aquele que devia servi-lo mais, ou seja, o membro do governo. Isto é tema de discussão, como disse o professor, e é tema para um Senado. Não sei se não fazemos um Senado mesmo sem a cobertura da Constituição. Algures, nós acabámos de fazer um protocolo muito interessante, com o qual eu tenho uma grande esperança, por via daquela senhora que está ali sentadinha, ali, Maria Luísa. Ela produziu um protocolo entre a APE, a UNA é a verdadeira parte, e a SEDES. Este protocolo foi inspirado por outro senador, com quem tive uma longuíssima conversa, chamado Dr. José Requete. O Dr. José Requete manifestou as mesmas preocupações que viram o professor Marçal Grilo expressar aqui. Para onde é que vai o mundo? O que é que vai acontecer à democracia? Qual é o respeito que os eleitos têm por aquilo que não é deles, é do povo, é do cidadão, o dinheiro deles, as contribuições deles, a vida deles? Como é que isto vai funcionar no futuro? Estamos ou não a evoluir para uma economia de guerra? Se evoluirmos para uma economia de guerra, metam a ética na gaveta, porque a guerra sobrepõe-se. Embora a guerra seja das coisas feitas com mais ética, disse-me o almirante Gouveia Melo, que é presidente da Comissão de Ética das Águas de Portugal, e nesse sentido temos um contacto estreito. Vamos fazer muito brevemente, não antes do verão, vamos fazer, a seguir ao verão, um evento com SEDES. O Álvaro Beleza está perfeitamente dentro do assunto, o protocolo deve ser assinado para a semana que vem, e vamos fazer um grande evento que será uma espécie de Senado. Vamos discutir o que é que se passa no mundo e que consequências terá isso para Portugal. Para a nossa ambição de ser um grande Estado marinho, por aí afora, não sei. Sei que alguém tem que discutir o médio e longo prazo, não esperem que os partidos o façam, porque não dá votos. Mas o nosso papel é ajudá-los a mudar, porque é sempre esse o nosso papel, ajudá-los a mudar. Com a nossa opinião, com a nossa influência, com o que for possível, ajudá-los a mudar. Porque há uma coisa que eu vos garanto, tal como o professor vos garantiu, 99% das pessoas que compõem os partidos têm boas intenções. Têm boa fé. Querem fazer o seu melhor de acordo com o seu quadro ideológico, claro. Mas não estão lá para fazer deliberadamente mal. Podem não saber o que é fazer o bem. E todos eles estão sujeitos a uma terrível ditadura chamada comunicação social, que por sua vez também está sujeita a uma terrível ditadura, que é aquilo ser vendido. Porque hoje a comunicação social está seriamente ameaçada nos seus empregos, nos seus rendimentos. Eu costumo dizer que nós estamos numa enorme transição do capitalismo clássico para o capitalismo de stakeholders. E ninguém sabe ao certo o que é que esta transição vai provocar. Porque ninguém sabe ao certo ainda sequer o que é o capitalismo de stakeholders. Que ele está aí, está. Que ele já existe. Que ele produziu uma tremenda mudança nos Estados Unidos, produziu. Que muito do que se passa nos Estados Unidos é filho de os Estados Unidos serem um povo muito jovem e terem consumido em doses maciças uma série chamada House of Cards. Alguém viu? No House of Cards, o presidente, para chegar a presidente, de membro do Congresso, até chegar a presidente, mata 2 pessoas com as próprias mãos. A mulher dele é uma superativista ambiental que não só é cúmplice nos crimes, como também tem uma série de crimes feitos por ela mesma. E eles consumiram esta série. Daí a fazer uma espécie de recorrer até ao assassínio, porque não, na série foi isso que o levou a presidente. A certa altura alguém chamou a atenção de que nós estávamos a fazer um caminho extremamente perigoso, e eu notei isso nos meus netos, alertei os meus netos, e penso que consegui alguma coisa, eram muito pequeninos e portanto acho que consegui alguma coisa, que era os jogos de computador ser indiferente entrar como polícia ou como bandido. Os pontos que se ganhavam entrando como bandido, de que se fosse um bandido bem-sucedido, eram iguais aos pontos que se ganhavam sendo um polícia bem-sucedido. Ora, era muito mais divertido entrar como bandido.
O polícia tinha uma série de baias que não podia ultrapassar e o bandido podia fazer o que quisesse. E isto foi feito. Nós não percebemos a dose de educação que estávamos a dar às crianças através dos jogos, não agimos, não fizemos coisa nenhuma. Pela primeira vez na história, há um secretário-geral das Nações Unidas que se propõe, no próximo mês de setembro, criar um mecanismo de controle ético sobre a tecnologia. E esse secretário-geral é o António Guterres. Saiu deste governo a que o professor Marcelo Guerreiro pertenceu. Talvez nós tenhamos possibilidade de dar ao mundo um contributo insuspeito. Talvez no meio da confusão toda que há em Portugal, nós sejamos uma reserva ética que poderá, neste mundo conturbado, aparecer agora com um contributo positivo. Pelo menos é essa a fé muito grande que tenho nas Nações Unidas e no António Guterres. E pronto, e está feito. Professor, muito obrigado. Muito obrigado.